falando de mãe maravilhosa, só que assim, o meu diagnóstico foi tardio e eu que fui atrás. Eu tinha 27 anos já. Mas isso, quando você falou assim, o que você tenha falado emocional? Justamente isso, o diagnóstico tardio te deixa sequelas. A Santos aqui, a Vanessa estava falando. Nossa, o que eu vivi, né, os meus sofrimentos, os meus erros, as minhas coisas. A gente pode abreviar tudo isso. Mas antigamente não se tinha diagnóstico e Não, muita gente teve evasão escolar e saiu da escola. Agora, mesmo eu, dentro do ambiente de inclusão e de transtorno de aprendizagem, deixei a minha filha passando. Só agora, né, já jovem, é que eu estou fazendo diagnóstico também nela, porque eu estava focada só em dislexia e TDAH e não em outros transtornos. E aí, então, até agora, ela passou por uma crise também emocional. Ou seja, cuidar, essa coisa da felicidade, quando alguma coisa não está bem, é necessário um diagnóstico. E não só focar em dislexia ou TDAH, existem tantos transtornos e tantas comorbidades, porque isso deixa sequelas. Isso deixa sequela. Você pode ter um diagnóstico aos 27, você pode ter o diagnóstico aos 30, você pode ter o diagnóstico aos 80. Não importa. E isso vai ser um resgate muito grande da sua autoestima, da sua autoimagem, mas não vai apagar o que você passou de sofrimento. E embora, por exemplo, eu tenha certeza que as minhas qualidades, eu acredito a dislexia e o TDAH, os meus sofrimentos e problemas também, né? Eu acredito a eles. Pega, né? Então, quanto antes você ter esse diagnóstico e passar por essas... Porque a gente também vê muita família resistente ao diagnóstico, né? E a gente precisa de profissionais, de novo, com muita empatia para poder ganhar aquela família e ela entender que com um diagnóstico precoce, com um diagnóstico bem feito, ela vai evitar muitos problemas, tanto de escola quanto emocionais. E entrando nessa questão do diagnóstico, é interessante a gente entender que diagnóstico não é rótulo. As pessoas muitas das vezes entram com essa frase: mas eu não quero dar um rótulo para o meu filho. E aí é bom a gente deixar esse recado, porque rótulo seu filho tem na escola quando ele é chamado de burro, de tapado, de lerdo, de esquisito, de estranho. Isso são rótulos. O diagnóstico, ao meu ver, ele foi um manual de funcionamento para mim. Então, eu sou incapaz de produzir neste momento, um texto e saber que ele está certinho do início ao fim. Mas eu sei que eu preciso revisar esse texto, porque eu sou disléxica. Então, você começa a entender como é o seu funcionamento. Então, o diagnóstico, ele tem mais a ver com você saber como você funciona e criar mecanismos para você lidar com os seus desafios, do que rótulo. Está muito distante disso. Mas aí eu vejo também o seguinte: às vezes o pai e a mãe têm rótulo porque houve piadas com outras pessoas que tiveram algum tipo de laudo. Por exemplo, a criança que tem TDAH, digamos assim, a própria escola, quando não é devidamente treinada e cuidadosa com os profissionais que realmente têm esse olhar de mais empatia, acaba de alguma forma criando uma espécie de rótulo. E esse é o problema, porque, na verdade, de fato, o diagnóstico, ele é o caminho para você... Beleza, como é que eu posso ajudar essa criança a se desenvolver? Mas, muitas vezes, a própria escola tem esse desconhecimento, ou esse comportamento errado mesmo de ficar fazendo do laudo um rótulo. A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Por casos de bullying e capacitismo. E a escola não sabe lidar com isso. Não porque sabe. Ela é a primeira a ter que saber lidar com essa situação para evitar situações mais complicadas, né, dentro da escola. Então, conhecer os transtornos e saber lidar com eles é muito importante. Com relação a bullying, que a gente vê que aconteceu aí situações terríveis, eu não sei exatamente qual delas, mas teve aí bullying na escola e muitas vezes por conta de algum transtorno. A gente teve aí casos recentes de crianças que tiveram agressão
autista, nível de suporte 1, 2, e que foram agredidas por outros colegas. Você não acha que deveria ter... E a gente fala muito de bullying, todo ano aquela coisa, conscientização. Mas é o que eu vejo, que existe uma certa negligência dos pais que não passam pelo bullying através de seus filhos. Será que não poderia mudar isso um pouco? De repente, o bullying praticado pela criança, devidamente comprovado, não tinha que ter algum tipo de advertência ou de punição mesmo para os pais que permitiram que aquela outra criança fizeram isso? Isso é uma questão que eu acho que a gente pode refletir, porque às vezes acontece do garoto que pratica o bullying severo, que vai muito além de uma piada, e nada acontece porque ele é menor, os pais também não são punidos, e como é que fica isso? Olha, Yuri, a inclusão é um tema antigo, mas é uma realidade nova, né? A gente fala de inclusão há muitos anos, mas há poucos anos a gente tem a inclusão de fato, né? Tem as escolas recebendo TEA com nível de suporte, não só 1, mas também 2, e a gente tem e 3, a gente tem crianças com outros transtornos, agora sim com um diagnóstico, com um laudo dizendo, olha, ela tem TDAH, olha, tem... e é um aprendizado, e a gente fala, é um aprendizado da escola, é um aprendizado, e a gente tem que criar lei, a gente tem que criar uma conscientização social para que isso mude de fato. Enquanto a gente não tiver uma conscientização mais ampla dos transtornos e do convívio com essas pessoas, porque não são só crianças. Aqui mesmo a gente está falando de pessoas que têm transtorno. Sim. Então, enquanto a gente não mudar a consciência social para a aceitação daquilo que não é espelho, né, daquilo que é diferente, a gente não vai, de fato, a gente vai ter que continuar brigando por leis que protejam os transtornos, para leis que façam com que essas crianças não sejam excluídas mesmo do ambiente escolar, que a gente fala que a inclusão está acontecendo de fato agora, mas ainda existem escolas que excluem essa... O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.